Continuam por aqui José Maria Trindade, lá em Brasília, o Guilherme Fiuza, no Rio de Janeiro, e faremos então, a partir de agora, a análise da live desta quinta-feira. Começando com você, Fiuza, o que destaca aí da transmissão? Olha, Vitor, desde que a gente tem feito aqui esse trabalho de comentar, né, de acompanhar e comentar, pelo menos desde que eu tenho participado desse trabalho, foi, sem dúvida alguma, o momento mais incisivo, né, mais denso, né, e contundente da participação do presidente, na minha opinião, né? Ele se referiu muito abertamente ao que ele considera ser um movimento político de governadores, organizado, na opinião dele, para criar restrições que não são, na opinião dele, por razões sanitárias. Restrições de funcionamento da sociedade. Nós comentamos isso aqui durante o programa todo, né? Então não precisamos aqui dourar a pílula, né? Nós trouxemos essa falta, né, a constatação dessa falta de correspondência entre medidas que são muito rigorosas, né? Na verdade são medidas autoritárias, e o resultado aferível de inibição da escalada da pandemia. E o presidente fez um pronunciamento dramático hoje, né? Ele de fato, não teve nenhuma preocupação de amenizar o tom. Ele acusou, né? Acho que ele contabilizou ali, se não me engano, 20 governadores, que ele considera que estão usando a pandemia para oprimir a população, para restringir o funcionamento, para solapar a liberdade, como se estivessem defendendo vidas, né? Então, o presidente Bolsonaro fez um apelo pela liberdade, né? Ele fez, até onde eu entendi, ele não fez inclusive deu voz ao secretário Marcelo Morales, de Ciência e Tecnologia, que estava ao lado dele, perguntando o que ele achava do lockdown. O secretário disse que achava que em certas situações era defensável, dependendo da situação da rede de saúde, dependendo, enfim, dos casos ali colocados de contaminação e de óbitos, e o presidente abriu essa manifestação ao secretário, mas depois retomou, afirmando que, na sua opinião, existe, de fato, em marcha, um processo de supressão de liberdade fantasiado fantasiado é a palavra minha, né? Assim, usado como se fosse de medida de proteção sanitária, com medidas crescentes de restrição, não demonstráveis. Falou muito da questão dos estados de sítio, falou muito da situação do Distrito Federal, que o Zé já tinha descrito, e fez um apelo para que a população... enfim, né? Acho que o apelo do presidente no limite do que ele pode fazer, né? Então, ele não consegue, né, pela questão da legislação, pela questão do Supremo Tribunal Federal, decidir onde vai haver determinada restrição ou não, mas ele está fazendo um apelo mental, né, um apelo de consciência, né, que a população reaja dentro da sua possibilidade, questione estas medidas que, segundo o presidente, num pronunciamento bastante incisivo, estão sendo usadas politicamente para, de fato, restringir a liberdade e a democracia no país. José Maria Trindade, sua avaliação, Zé? Pois é, Fiuza, eu achei também muito importante essa fala do presidente Jair Bolsonaro, aí, uma fala aberta sobre governadores, o que eles estão fazendo. É interessantíssima essa história do sapo, que eu já tinha falado aqui, que é isso mesmo, coloca um sapo numa água fria, vai esquentando, ele morre cozido. E se jogar na água quente, ele se espanta e pula fora. Então, o que está em marcha no país é fechamento, lockdown
e fechamento total, né, que é o lockdown, é o mais pesado. Você não pode sair para nada. Aqui nós estamos no toque de recolher. Isso seria impensável há tempos atrás, mas foi aproximando e tal, e chega a esse ponto e ninguém protesta. Aqui em Brasília até se justifica, porque os funcionários públicos aqui são em grande número e eles ficam em casa sem problema nenhum. Agora, os que têm que ganhar o pão de cada dia é que sofrem. Vi aqui também um presidente falando aí de uma situação muito interessante que é sobre o que é um serviço essencial. Me lembrou uma fala do ex-ministro Delfim Neto, que ele, numa dificuldade lá no governo anterior, ele propôs criar uma taxação especial, ou seja, aumentar impostos para produtos não essenciais. E aí foi uma confusão danada, as fábricas de perfumes dizendo, olha, não essencial, dispensável, o nariz de quem falou, enfim, houve uma grande reação. E ele chegou à conclusão que um serviço não essencial, um produto não essencial, é o produto que vem do trabalho de outra pessoa, quer dizer, cada um defendendo o seu. O presidente fez uma explanação muito boa aqui, dizendo o seguinte: você sabe o que é serviço essencial? Serviço essencial é todo aquele que o trabalhador precisa para levar o pão para casa. Esse é o trabalho essencial verdadeiramente. Ele falou também sobre a carta do garoto que se matou. Isso é muito sério, muito pesado. Não é a primeira vez que o presidente fala sobre esse assunto aqui na live. Falou que ouviu de guardas rodoviários que isso está acontecendo muito nas rodovias, né? E já é um efeito colateral exatamente do fechamento, da depressão. Às vezes até nem é que provoca, mas é porque a pessoa já tem e acaba piorando ainda mais, né? E a depressão, ela piora sem vitamina D, sem sol, e é isso que o presidente falou. Sobre o voto impresso, o presidente foi muito incisivo aí sobre o voto impresso, né? Dizendo que está cobrando a votação da emenda. Isso é um assunto muito polêmico. Eu entendo que a urna eletrônica ela já é suficientemente auditável. O voto já é impresso no Brasil. Isso que ele falou de tirar foto, isso já existe. Quem quiser tirar foto, no interior todo mundo já tira. Terminou a votação, prega lá na sessão o resultado da urna impresso. As pessoas tiram foto, é por isso que se comemora no interior o resultado de eleição de prefeito antes até das urnas chegarem ao fórum para apuração. Então, essa é uma realidade. Mas, enfim, eu acho que o voto impresso, neste momento, ele é inevitável, porque isso poderia provocar uma confusão muito grande no pós-eleição de 2022. Eu acho que não tem outro caminho. Tem que ter voto impresso, até para tirar o argumento aí de quem perder, seja um, seja outro, né? Para que o voto seja realmente auditável. Então, é essa, Vitor. E houve a confirmação, o astronauta Marcos Pontes, dizendo ao presidente Jair Bolsonaro de que a Terra é verdadeiramente redonda. É isso. E agora, então, a economia aqui em Os Pingos nos Is. É hora do Minuto Touro de Ouro com Pablo Spyer. Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spyer. Boa noite, ouvintes da Jovem Pan e amigos do Pingo nos Is. A Bolsa Brasileira B3 teve um dia de alta firme nessa quinta-feira. De manhã, como a gente viu no Minuto Touro de Ouro aqui na Jovem Pan, 15 para as 8 da manhã, o Ibovespa já largou o dia em alta. Os mercados do mundo inteiro acordaram animados, com os investidores otimistas, depois que a Câmara dos Estados Unidos aprovou ontem o mega pacote de estímulos de 1,9 trilhão de dólares que deve ser sancionado amanhã pelo presidente americano Joe Biden. Essa injeção de dinheiro na economia americana, gente, é gigantesca e vai sobrar dinheiro para todo mundo, inclusive para o Brasil. Hoje, o dólar caiu também por conta disso. O apetite por risco aumentou ainda mais lá fora essa manhã, porque ontem saíram dados que diminuíram as preocupações com a inflação nos Estados Unidos. As preocupações com a inflação estavam fazendo a bolsa cair e o juros subir lá na América. As bolsas de Nova York hoje bateram máxima histórica, recorde Touro de
ouro. E para completar o bom humor financeiro do dia aqui no Brasil, a aprovação da PEC emergencial em segundo turno na Câmara em Brasília fizeram o Ibovespa bater a máxima do dia no fim do pregão. Eu disse bom humor financeiro porque a nossa situação sanitária não vai nada bem. O Brasil teve seu recorde de mortes por Covid ontem. A gente está no pico da pandemia. Hoje aumentaram as restrições em São Paulo. Porto Alegre está na fase preta e por aí vai. A situação é de tristeza e luto. Mas a expectativa de compra de vacinas para o Brasil também contribuiu um pouco para a alta da Bolsa hoje. O Ibovespa, subiu também por conta disso. Hoje, o ministro Paulo Guedes disse que o governo vai comprar 100 milhões de doses de vacinas da Pfizer o mais rápido possível. O principal índice da B3, da nossa querida B3, terminou o dia quase a 115 mil pontos com 2% de alta. Fechou a 114.984 pontos para ser exato. E o dólar engatou a quinta marcha na queda hoje, tá? Depois que o Banco Central mudou a estratégia e começou a fazer leilões de venda de dólar à vista, mesmo com o dólar caindo. Isso não acontecia antes, ele só fazia o leilão à vista quando o dólar estava subindo. E essa nova estratégia aumentou a percepção de que o Banco Central vai atuar de maneira mais agressiva para impedir níveis mais altos da divisa americana, o dólar. Bom, o dólar, que bateu quase 5,90 na segunda-feira, afundou e terminou o dia hoje cotado aos R$ 5,53, com 2,40% de queda. Gente, é isso aí. Nos vemos amanhã. Eu sou Pablo. Boa noite. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spyer. E chegou a hora de conferirmos as mensagens que chegaram pelo nosso WhatsApp. Vamos lá. Parabéns à Jovem Pan pelo corajoso posicionamento em seu editorial em relação a este vergonhoso STF e suas ações ditatoriais que destabilizam a nação, sobretudo nesse ambiente da pandemia. Parabéns à mais corajosa bancada do jornalismo nacional, Fiuza, Augusto, Zé Maria e Brown. Aqui é Alessandro, de Goiânia, Goiás. Luzes, aqui é Sérgio Murilo, de Florianópolis. Fiuza, Augusto, Zé. A todos vocês, é triste ver um ministro do Supremo ficar dizendo que um ministro do governo, Ernesto Araújo, cometeu fake news. E felizmente, assim, o Ernesto Araújo é muito educado, né? Muito educado, porque ele poderia dizer para o ministro, olha, ou é fake news minha, ou o senhor é um mentiroso. Porque é só ler o que vocês escreveram. É só ver o que vocês estão mandando o governo federal fazer. Boa noite a toda a equipe do Pingos nos Is. Meu nome é Rony, estou falando de Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro. O trabalho de vocês, devo registrar aqui, é fantástico, um trabalho isento e que nos informa e nos deixa à vontade para refletir sobre tudo o que acontece no nosso país. E para minha surpresa hoje, esse editorial a respeito do Supremo Tribunal Federal, desse vexame nacional, é impressionante, fiquei arrepiado e vocês estão de parabéns. Cada vez mais me orgulho de poder sentar diante de uma emissora e poder escutar um jornalismo de verdade. Parabéns. Boa noite, amigo do Pingo dos Ex. Aqui quem fala é Marcelo Belmonte, da cidade de Niterói, Rio de Janeiro. É interessante o comentário do ministro Lewandowski. Ele não consegue passar segurança e agir corretamente nem em assuntos constitucionais, que em tese seria a especialidade dele. Só que eles querem falar sobre decisões que cabem ao executivo. Não faz o menor sentido. Ok, muito obrigado a todos pela participação, obrigado aí pelas menções ao editorial da Jovem Pan, obrigado a você que participou, se não deu tempo, já anote aí nosso WhatsApp, é o 11 931 17 0620. Agora mais um depoimento da campanha O Brasil Não Pode Mais Esperar. Vamos ouvir Paulo Eduardo Guimarães, presidente da Associação Brasileira de Tecnologia para Comércio e Serviços. O Brasil não pode mais esperar. Vivemos um momento de extrema globalização. E isso é especialmente notado na indústria de tecnologia. Por outro lado, o custo Brasil, a burocracia e a complexidade colocam as nossas empresas numa posição muito difícil
na competição global. Esse contexto é especialmente danoso quando a gente trata de tecnologia, que é a indústria que traz a inovação e o dinamismo para o parque industrial brasileiro, para o comércio e para os serviços. É muito importante que todos entendam a urgência das reformas tributária, administrativa e do endereçamento do custo Brasil, porque só assim as empresas vão conseguir trazer a inovação e o dinamismo que a nossa economia e a nossa sociedade precisa. Vamos em frente. O Brasil não pode mais esperar. Bom, e por hoje é só. A gente fecha por aqui a edição desta quinta-feira de Os Pingos nos Is. Agradecendo muito a você pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Mais uma vez, números muito expressivos aqui nos nossos canais do YouTube. Obrigado a você, especialmente que nos assistiu pelos nossos canais e também pelo Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Amanhã estaremos de volta. Tem mais Os Pingos nos Is para você nesta sexta, a partir das 18 horas. Agradeço aqui aos companheiros José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, também ao nosso decano, Augusto Nunes, que nos deixou um pouquinho mais cedo. Um abraço para o Augusto. Boa noite, Zé. Até amanhã. Isso, até amanhã. Muito bom. É isso aí. Boa noite, Fiuza. Boa noite a todos. E Guilherme Fiuza, direto do Rio de Janeiro. Boa noite, Fiuza. Obrigado, Vitor, pela parceria. Obrigado, Zé. Obrigado ao mestre Augusto. Obrigado a quem participa e nos apoia. Muito importante. E amanhã estaremos juntos novamente. Tchau.